Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje, para dar sequência ao nosso curso de História da Filosofia Grega, nós estamos já há algumas aulas nos dedicando a compreender melhor o pensamento filosófico grego, pensamento filosófico que está na base, na raiz da filosofia ocidental, haja vista que a filosofia ocidental nasce com os gregos e nós estamos apresentando uma panorâmica dessa página ou dessas páginas da história da filosofia ocidental tão importantes, tão relevantes para o nosso conhecimento, para a nossa compreensão acerca do mundo, acerca da natureza, acerca da vida, acerca do homem, acerca de Deus, acerca do sentido de nossa existência. Enfim, nos antigos gregos nós encontramos respostas bastante plausíveis a questionamentos que nos são extremamente fundamentais, a temas, a elementos, a aspectos sobre os quais até hoje nos indagamos, e os gregos nos abriram alguns horizontes de reflexão, de pensamento e de pesquisa, pelos quais até hoje nós confessamos ser seus devedores. Nós estamos dedicando essas nossas primeiras aulas ao pensamento pré-socrático, aos filósofos chamados pré-socráticos, aqueles que nasceram, que viveram antes de Sócrates. E hoje nós iniciaremos um curso sobre um dos pensadores pré-socráticos mais importantes. Sua filosofia, seu pensamento filosófico vai reverberar, vai refletir ao longo da tradição filosófica grega de forma extremamente marcante, extremamente importante, e não só ao longo da tradição, ao longo da filosofia grega que vai se desenvolver doravante a partir dele, mas ao longo de toda a tradição filosófica ocidental. Nós teremos outros pensadores medievais, modernos, enfim, que são devedores deste filósofo, que a ele devem bastante. E eu estou me referindo ao pensamento filosófico de Parmênides. Nós iniciaremos o nosso curso sobre este filósofo, este pensador, que foi extremamente relevante para a construção do pensamento filosófico grego, do pensamento filosófico antigo. Parmênides colocou algumas questões que foram extremamente estimulantes, que assolaram, que excitaram pensadores gregos e outros, como eu já afirmei, de outros períodos da história da filosofia, de forma extremamente cativante, né? A filosofia de Parmênides é uma filosofia extremamente instigante, uma filosofia extremamente cativante, uma filosofia que fez mover a roda da história da filosofia, não só antiga, mas da filosofia medieval, moderna, enfim. Bem, Parmênides nasce em Eleia,
na segunda metade do sexto século antes de Cristo. Portanto, é um filósofo que é oriundo da chamada Magna Grécia, né? Aquela Grécia, diríamos, itálica, né? Aquela Grécia que depois se tornou parte anexada da Itália, do Império Romano, né? E Parmênides é um filósofo oriundo da Magna Grécia, oriundo de Eleia. Ele nasce no na segunda metade do sexto século antes de Cristo e vai morrer na primeira metade do século seguinte, do quinto século. Bem, Parmênides, como outros pré-socráticos, e já fizemos algumas referências acerca disso, Parmênides foi um filósofo que também desempenhou um papel político importante em seu tempo. Algumas fontes antigas afirmam que Parmênides legou aos eleatas boas leis. Portanto, este filósofo foi também um legislador. Isto é algo extremamente relevante, porque, repito, já disse isso algumas vezes ao longo de nossas aulas, e repito, essa militância política de Parmênides e outros pré-socráticos e outros pensadores que virão depois deles, ajuda a desconstruir essa ideia, sobretudo engendrada, propagada em ambientes mais liberais, utilitaristas, pragmáticos, de que o filósofo é uma figura meramente contemplativa, absorta em questões abstratas, complexas, distantes da realidade, do cotidiano do homem comum. Filósofo, na leitura dessas pessoas ligadas a esses movimentos mais atrelados ao capitalismo, o filósofo será uma figura alienada, uma figura distante do mundo real, distante das questões que de fato afetam direta e imediatamente o homem. Parmênides, e aqui nós estamos nos referindo apenas aos pré-socráticos. Parmênides é um filósofo que nos ajuda a desconstruir esta ideia, esta imagem distorcida pelo liberalismo, né, e algumas ramificações filosóficas oriundas dele, né, do liberalismo. E Parmênides nos ajuda a desconstruir essa imagem porque foi uma figura que militou politicamente, foi uma figura que teve importância, desempenhou um papel importante no cenário político de Eleia. Ele, segundo algumas fontes, ele legou aos eleatas boas leis. Portanto, Parmênides foi um legislador. É um filósofo legislador. Em se tratando, em relação à sua filosofia ou à vida filosófica de Parmênides propriamente dita, este Parmênides foi iniciado na filosofia por um pitagórico chamado Amínia. Coube a Amínia a iniciar Parmênides filosoficamente. E Amínia foi um filósofo pitagórico, ou seja, o pitagorismo está na origem da formação filosófica de Parmênides. E esta origem, esta primeira formação filosófico-pitagórica que Parmênides teve, vai marcar, de certo modo,
o desenvolvimento de suas ideias, o desenvolvimento de sua filosofia, sua forma de compreender as coisas. E de que modo a influência pitagórica vai refletir, reverberar no pensamento de Parmênides, sobretudo no caráter mais místico de sua filosofia, e entendam mística aqui de forma muito pontual, muito precisa. Vejam, Parmênides deixou uma obra escrita na qual nós encontramos a base de seu pensamento filosófico. Na verdade, um poema escrito no qual nós encontramos a base do pensamento filosófico de Parmênides. E neste poema, Parmênides julga, afirma, ter comparecido diante de uma deusa que lhe ensinou 3 vias pelas quais ele deveria orientar sua pesquisa ou sua busca pela verdade. Ora, neste poema, da autoria de Parmênides, o pensador estabelece um diálogo com uma deusa. Portanto, há aqui alguns elementos pitagóricos relevantes. A própria questão da ascese, né, dessa elevação do indivíduo até um ser divino, deste diálogo do pensador, do intelectual com uma deusa, como uma divindade, marca uma relação entre o pensamento filosófico de Parmênides e a religião. E nós já vimos, porque dedicamos algumas aulas para o estudo dos pitagóricos, nós já vimos o quanto que a religião foi um elemento que marcou profundamente a filosofia pitagórica. Parmênides, que foi formado nessa escola, na escola pitagórica, na escola de Amínia, Parmênides trouxe para a sua filosofia, trouxe para o seu pensamento esta herança pitagórica, e nós podemos identificá-la nesse seu diálogo com a deusa, nesse seu diálogo com este ser divino. Diálogo este que gira em torno da verdade, em torno da busca pela verdade. E a deusa teria apresentado a Parmênides 3 vias que o levariam à verdade, o levariam ao conhecimento da verdade. Ora, essas 3 vias são distintas entre si. A primeira via é a via da verdade absoluta, é a via veraz, aquela que levaria o filósofo a conhecer as verdades absolutas. Uma segunda via seria o oposto dessa primeira, porque essa segunda via seria a via da falácia absoluta, do engano, do engodo absoluto. Ora, uma terceira via seria uma via do verossímil, né? Uma via que não colocaria o filósofo diante da verdade absoluta, mas diante de uma verdade aproximada, diante daquilo que, embora não esgote, que embora não esgotasse ou não esgotaria suas inquietações acerca da verdade, o colocariam próximo
a ela a verdade, seria a via do verossímil. Então, esta deusa vai ensinar a Parmênides essas três vias, estes três caminhos: o caminho da verdade absoluta, o caminho que leva à falácia absoluta ou ao engano absoluto, e o caminho que aproxima o filósofo daquilo que é verdadeiro. Estas três vias parmenidianas, essas três vias que vão oferecer ao filósofo possibilidades para se chegar ao conhecimento da verdade, são as vias que nós estudaremos em nossos próximos encontros, quando nos dedicarmos de forma mais precisa, mais aprofundada, mais estrita ao pensamento filosófico de Parmênides, as ideias filosóficas de Parmênides. Portanto, eu quero te convidar para estar conosco ao longo dessas próximas aulas, pois faremos uma viagem acompanhados, bem acompanhados por este nosso companheiro de viagem chamado Parmênides, que viveu lá no sexto século antes de Cristo e que vai ter em relação aos seus antecessores uma concepção filosófica extremamente revolucionária, extremamente original, extremamente inovadora, e ele, Parmênides, vai lançar aí um novo caminho, uma nova via, uma nova estrada a ser trilhada por aqueles que buscam conhecer a verdade. Nós veremos de forma mais detalhada as principais ideias de Parmênides e o quanto que este pensador foi relevante para a tradição filosófica ocidental, mas isto em nossos próximos encontros. Portanto, eu quero convidá-los a participar comigo dessa jornada, dessa viagem filosófica. Bem, não se esqueçam de nos ajudar divulgando este espaço com outras pessoas. Não se esqueça de deixar aí o seu like se gostou dessa breve introdução, dessa breve apresentação acerca do pensamento filosófico de Parmênides. Temos muitas coisas ainda a falar sobre este autor. Faça aí a sua inscrição em nosso canal e nos ajude compartilhando este espaço a outras tantas pessoas que queiram, que são apaixonadas como nós pelo conhecimento, pela filosofia, enfim, nos ajude divulgando este espaço, pois aqui nós primamos por conteúdo de qualidade, por conteúdo que vai ampliar a tua forma de enxergar as coisas, conteúdo que vai contribuir para este processo tão maravilhoso, tão empolgante, tão apaixonante, que é o processo de construção de conhecimento. Conhecimento é algo apaixonante, e se você é também, como eu, um apaixonado pelo conhecimento, nos ajude divulgando este espaço a fim de que nós possamos levar essas lições a um número cada vez maior de pessoas. Eu espero vocês aqui em breve para continuarmos estudando história da filosofia grega, história da filosofia antiga, para estudarmos as ideias filosóficas de Parmênides. Será um percurso, um trajeto maravilhoso em que contemplaremos belas paisagens filosóficas. Um forte abraço e até a próxima.